Questão 1. Suponha que seja dado o gráfico de f. Escreva as equações para os gráficos obtidos a partir do gráfico de f da seguinte forma. Desloque 3 unidades para cima. Para você obter o gráfico dessa função mediante o gráfico de f, você vai pegar a lei de associação de f e somar 3. Deslocar 3 unidades para cima significa, então, pegar f de x e somar 3. Vai ser f de x mais 3. Acabou. Item B. Desloque 3 unidades para baixo. Então vai ser f de x menos 3. Desloque 3 unidades para a direita. Atenção agora nesse detalhe. Vai deslocar 3 unidades para a direita, significa que nós vamos alterar esse x aqui dentro. Esse x aqui dentro vai ser diminuído 3 unidades. Então fica assim, vai ser o f de x menos 3. f de x menos uma constante, o gráfico é deslocado para a direita. f de x mais uma constante, o gráfico é deslocado para a esquerda. É meio que ao contrário, é assim mesmo, pessoal. Depois, desloque 3 unidades para a esquerda. Então, isso aqui está f de x menos 3. Desloca 3 unidades para a direita. O f de x mais 3 vai deslocar 3 unidades para a esquerda. Reflita em torno do eixo x. Refletir em torno do eixo x é pegar a lei de associação da função f e multiplicar por menos 1. Então, é menos f de x. Reflita em torno do eixo y. Então o que vai acontecer agora? É a variável aqui que você vai multiplicar por menos 1. Não pode confundir esses dois detalhes. Refletir em torno do eixo x é a lei de formação, é o f de x que você vai trocar o sinal, que vai multiplicar por menos 1. Agora, refletir em torno do eixo y é a variável que você vai trocar de sinal, que você vai multiplicar por menos 1. Então, aqui vai ficar o quê? F de menos x. Dois detalhes aqui importantíssimos. Refletir em torno do eixo x é a lei de associação f de x que você multiplica por menos 1. Refletir em torno do eixo y é a variável que você vai multiplicar por menos 1, ou seja, trocar o sinal. Item G. Expanda verticalmente por um fator 3. Expandir a função verticalmente de um fator 3 significa pegar a sua lei de associação e multiplicar por 3. Então, é 3 vezes f de x. Expandir verticalmente. Agora, comprima verticalmente por um fator 3. A mesma linha de raciocínio, olha só. Se para expandir verticalmente você multiplica por 3, para comprimir verticalmente você vai dividir por 3, que é o mesmo que multiplicar por 1/3. Então, é 1/3 de f de x. Muito importante isso aqui, pessoal. Continuando. Explique como obter, a partir do gráfico de y igual a f de x, os gráficos a seguir. Então, vamos lá, né? Como você deve proceder para obter o gráfico da função y igual a f de x mais 8? O que esse 8 aqui vai fazer com o gráfico da função y igual a f de x? Ele vai deslocar o gráfico 8 unidades para cima. Então, como a gente vai fazer para construir o gráfico dessa função aqui? Pegando o gráfico da função y igual a f de x, deslocando 8 unidades para cima. Atenção, esse aqui, f, aqui é diferente, o 8 está somando o f de x. Aqui o 8 está somando a variável. Eles têm papéis diferentes. Esse 8 aqui, o papel dele é deslocar o gráfico para cima. Aqui, esse 8, o papel dele é deslocar o gráfico para a esquerda. Desloca para a esquerda 8 unidades. Então, como é que você vai obter esse gráfico mediante esse? Deslocando esse gráfico aqui 8 unidades para a esquerda. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Seguinte, y igual a 8f de x. Qual é o papel desse 8? Observe que esse 8 aqui está multiplicando o f de x, está multiplicando a lei de associação da função f. Qual é o papel dele? O papel desse 8 é expandir verticalmente o gráfico de f de um fator 8. Expande verticalmente de um fator 8.
Esse é o papel desse 8. Então, como é que você vai obter esse gráfico mediante esse gráfico? É expandindo esse gráfico verticalmente de um fator 8. Tá? Então, isso aqui já foi. Seguinte, olha, atenção que apesar de ser 8 e 8, eles têm papéis diferentes. Atenção para os detalhes. Ó, esse 8 aqui está multiplicando o f de x, a lei de associação de f. Então, o papel dele é expandir verticalmente. Agora, esse 8 aqui está multiplicando a variável. Olha só, 8 multiplica a variável. Percebendo a diferença? Aqui está multiplicando a lei de associação, f de x, aqui está multiplicando a variável. Qual é o papel desse 8? Pessoal, esse 8 ele vai comprimir o gráfico horizontalmente. É meio que ao contrário mesmo, né? Esse 8 aqui ele expande, esse aqui comprime, mas é assim mesmo. Esse 8 aqui expande verticalmente o gráfico e esse aqui contrai o gráfico, só que horizontalmente. É uma contração. Então, como é que eu vou obter esse gráfico mediante esse? É pegando esse gráfico aqui e contraindo horizontalmente de um fator 8. Beleza? Seguinte, y igual a menos f de x menos 1. Então, devagarzinho para você entender. O que esse menos aqui vai fazer com o gráfico da função f? Vai refletir o gráfico em torno do eixo x. Um menos multiplicando a função reflete em torno do eixo x. Um menos multiplicando a variável reflete em torno do eixo y. São vários detalhes, mas a gente tem que prestar atenção. Então, repetindo aqui para você, ó. Um menos multiplicando a função reflete o gráfico em torno do eixo x. Um menos multiplicando a variável reflete o gráfico em torno do eixo y. E o que esse menos 1 aqui vai fazer? Ele vai deslocar o gráfico uma unidade para baixo. Então, como obter esse gráfico mediante esse? O que você vai fazer com esse aqui? Você vai refletir esse gráfico em torno do eixo x. Depois de refletido em torno do eixo x, você vai deslocá-lo uma unidade para baixo. Aí você obtém esse gráfico aqui. Muito bem, muito bem. Letra F. Y igual a 8f de 1/8 de x. Olha só, esse 8 aqui é o mesmo desse. É o mesmo 8. Então, qual foi o papel desse 8 aqui? O que ele fez aqui? Ele expandiu o gráfico verticalmente de um fator 8. O que esse aqui vai fazer? A mesma coisa. Expandiu o gráfico verticalmente de um fator 8. Agora, observe que aqui a gente tinha um 8 multiplicando a variável e aqui é 1/8, né? 1/8. O que esse 8 aqui ele fez? Ele contraiu o gráfico horizontalmente. O que esse 1/8 vai fazer? Vai expandir o gráfico horizontalmente. De que fator? De um fator 8. Tudo bem? Então, como é que você vai obter esse gráfico mediante esse gráfico? Devagarzinho para você entender. Você vai pegar esse gráfico aqui, vai expandi-lo de um fator 8, esticá-lo de um fator 8 e também isso verticalmente. E fazer a mesma coisa horizontalmente, né? Esse 1/8 aqui vai expandir, esticar o gráfico horizontalmente de um fator 8. Tá bom?